igual eu, animado, ninguém nos tira do altar. Agora vamos para casa. Hoje nós descansamos, amanhã estamos aqui já na célula, alguns na célula, terça-feira na quebra de maldição, arrebentando. Amém? Amém, graças a Deus. Que bom que você está aí. Deixa eu falar para vocês algumas coisas importantes. Quando nós fazemos um congresso, nós temos o dever de colocar você de joelhos. Sabia? A responsabilidade do líder é colocar você de joelhos, para que você tenha um ano abençoado. Um congresso de início de ano é isso. E quando nós falamos de restituição, nós estamos falando... Quando nós falamos de restituição, nós estamos falando de algo que muitas vezes você nem sabe que tem direito a ser restituído. Por isso nós fazemos essas ofertas. A oferta de 1.000, o bispo Robson, Deus deu para ele a direção da caneta que representa a espada de Golias. Uma canetinha pequena, eu já entreguei para algumas pessoas. Eu vou entregar para quem dá a oferta de 1.000, porque nós vamos ungir essa caneta. Se você já deu a oferta de 1.000, tem que vir pegar comigo. Toda a caneta vai ser ungida para você dar um golpe no Golias. Você vai assinar um grande contrato com ela. Nós cremos nisso. Eu vou assinar um grande contrato. Bispa, você deu a nossa oferta? Nossa, ainda não. Bispa pegou o envelope, mas ainda não deu. A nossa oferta de 1.000, nossa caneta, nós vamos assinar um grande contrato. Sabe qual é o contrato que eu quero? Eu estou pedindo nosso primeiro imóvel em Florianópolis, para Sara, nossa terra. Amém? Se prepare, que se eu assinar esse contrato, você está junto comigo. Amém? Nosso primeiro imóvel para Sara, nossa terra. Porque todas as capitais já têm imóveis próprios e nós ainda não temos. Se não for da sede, para a sede vai ser numa congregação. Esses são passos de fé. Não estamos vendendo caneta para você não, querido. Não é isso, nada disso não. Tem gente que deu oferta de 1.000 e não quis a caneta. Não creio nesse negócio, amém. Outro diz, não, bispo, eu quero duas. Teve 2 pessoas que já chegaram para mim, eu vou dar 2 ofertas, porque eu tenho que assinar 2 contratos grandes esse ano. Então, é um passo de fé. O bispo Ross disse, eu preciso assinar 3 contratos. 3 contratos, por isso eu vou dar 3. Ele falou, agora. Agora, são passos de fé. Muitas vezes nós fazemos e não acontece nada. Mas a maioria das vezes acontece, são passos de fé, amém? Então não se sinta mal se você não der, se você não entrar, não se sinta mal. Se você quiser, vem falar comigo. Eu estou liberando as crianças vão para o cultinho, pode ir. Eu quero saber quantas pessoas estão nos visitando, primeira vez, levante a mão aí. Quem está aqui primeira vez? Mas, muito bem-vindos, vocês são bem-vindos. Hoje é um dia de ceia, nós tivemos... Quantas pessoas? Quase 400 pessoas de manhã aqui, gente. Foi uma quebra de maldição lotado. Graças a Deus. Por isso algumas pessoas não voltaram à noite. Fique em pé, só mais um pouquinho. Já já você senta. Eu estou falando. Um negócio estranho, parece que é para pôr uma vela aqui. Eu preguei na sexta noite sobre a restituição de uma possibilidade. Fala comigo, possibilidade. O que era possível para você que você não fez? O que era possível ganhar que você não ganhou? O que era possível adquirir que você não adquiriu? Quem sabe você precisa ser restituído nessa possibilidade. E coloca o texto para nós. Coloca lá o texto de... Lucas capítulo 13, versículo de 6 até 9, quero que você preste atenção. Eu vou fazer um pano de fundo aqui do que nós falamos ontem, e já já você senta. Então contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Próximo. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Fala comigo, 3 anos. Fala para o seu irmão, 3 anos é muito para Deus. É muito tempo. Já faz 3 anos que eu venho procurar fruto e não acho. Corte-a. Por que deixar ela utilizando a terra sem produzir? Próximo.
Respondeu o homem, o viticultor: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e colocarei adubo. Próximo. Se der fruto, no ano que vem, tudo bem. Se não, pode mandar cortar. Diga misericórdia. Sente-se, por favor. Quero que você preste atenção em algumas coisas. Eu falei antes que Deus espera 6 anos. Fala 6. Mas os primeiros 3 Ele não conta. Sabia que Deus não conta os 3 primeiros anos da nossa vida? Põe Levítico 19. Não deu tempo ontem, eu não falei esse versículo. Levítico 19, 23. A Bíblia diz que os 3 primeiros anos Deus não conta. Então Ele conta, Ele espera de você do 4º, o 5º, 6º ano em diante. Os 3 primeiros não contam. Os 3 primeiros anos da sua conversão, vamos dizer que Deus não levou em conta. Diga, ufa, é menos tempo, né? Olha aqui, ó. Olha aqui. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considere proibidas as suas frutas durante 3 anos. Você não sabia que tinha esse versículo na Bíblia, né? Durante 3 anos vocês as consideram proibidas, não poderão comê-las. O que significa isso? Quando eu falei ontem, eu disse que a figueira só começa a produzir depois dos 3 anos. Tem árvores que produzem fruto antes dos 3 anos. Deus disse, não pode comer desses frutos. Deus não conta os primeiros 3 anos. Passou os 3 anos, Ele começa a contar. Então, se você já perdeu 3, perdeu quanto ao todo? 6. 6. O que é uma possibilidade? A possibilidade da figueira foi a intercessão do seu viticultor. A possibilidade sua e minha, muitas vezes é a intercessão do nosso líder. É porque o nosso líder está de joelho, pedindo a Deus por nós. Sabe, queridos, o 4º ano é o limite de Deus. Não pensa no 4º ano, em 4 anos como um ano de 365 dias. Isso é um período. Isso é um período. Que os 3 anos, eu quero colocar aqui. Por que as pessoas perdem um período da sua vida? Pensa nos 3 anos. Por que sumiu a possibilidade? Em primeiro lugar, decisões erradas. Fala comigo, decisões erradas. Fala, decisões erradas. Gente, tudo que você for fazer, ore antes. Peça a Deus. Todos nós já fizemos decisões erradas. Pessoas casam errado, só por paixão. Pessoas compram errado. Pessoas vendem errado. Pessoas se mudam errado, só porque não entendem. Que tal você tirar um tempo de oração? Que tal você fazer a coisa um pouco mais direcionada? Os 3 anos representou para Moisés quanto tempo? 40 anos. Põe Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículos. Põe ali do versículo 11 em diante para mim. Nós vamos ler um pouco esse texto de Êxodo capítulo 2. Vamos ler aqui. Olha o que aconteceu com Moisés. Fala comigo, decisões erradas. A possibilidade sumiu da sua vida, muitas vezes, por uma decisão errada. O que aconteceu com essa figueira? Não sei. Ela estava plantada num lugar bom, mas não deu fruto. Será que foi uma decisão errada dela? De querer punir o chefe? Será que foi uma decisão errada de dizer, não vou produzir fruto, não. Eu decidi que eu não vou produzir. Que decisão foi? Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um hebreu. Próximo, 12. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Próximo. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando.
Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Próximo. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Diga misericórdia. O que Deus estava fazendo com Moisés? Ouça só, Deus estava despertando Moisés para libertar o seu povo. Isso aqui foi no ano 390 do povo no Egito. Deus disse que eles iam ficar 400 anos. Deus, 10 anos antes de completar os 400, já estava despertando Moisés. Ele começou a colocar amor no coração de Moisés. Ele começou a mexer com Moisés para libertar o povo. Mas Moisés apagou da sua vida durante quanto tempo? 40 anos, por causa de uma decisão errada. Querido, muitas vezes a falta de fruto, a insuficiência de capacidade para produzir fruto, vem por causa de decisões erradas. Você não tem mais força. Uma decisão que você tomou, sugou a sua força, tirou o seu alento, tirou a sua capacidade. Tem um momento na vida, parece que tudo nós produzimos com a mão direita, a esquerda perde. Ganha com essa, perde com essa. Você entende? Eu já tive uma igreja uma vez que parece que eu tinha maldição dos 30. Gente, era sério. Eu batizava 10 pessoas, saía 10 do hall de membro. Eu batizava 2, saía 2. E aí? Fiquei 3 anos e meio nessa. 3 anos, até que Deus falou comigo audível. Não sei como é que Deus falou audível, não sei se eu ouvi. Eu acho que eu ouvi pelo braço, porque meu braço não parava de mexer. Deus falou comigo audível naquele dia. E Ele falou: tem uma maldição. Por que eu perdi 3 anos? 3 anos e meio. Ela sabe. Fazendo vigília toda noite, gente. Toda sexta-feira nós fazíamos. Quantas vezes eu fiz vigília sozinho? Não era vigíliazinha, não. Às vezes nós íamos até 6 da manhã. 4, 5 pessoas orando e gritando e pulando e berrando. E orando e evangelizando e fazendo tudo. Você pode imaginar. Moisés aqui estragou 40 anos da sua vida. Decisões erradas. Qual a decisão errada que você tomou? Tem algumas decisões erradas que não dá para voltar atrás. Querido, se você casou errado, conserta agora. Não vai consertar separando, não. Nem matando. Né? Tem os pastores que proíbem tanto o divórcio que o cara disse: achei a solução, mate sua mulher, seja preso 30 anos, mas possa casar de novo. Ou mate seu marido. Não, essa não é a solução, não. Não é isso que nós vamos fazer, não. Presta atenção. Às vezes você fez uma decisão errada, associou-se com alguém erradamente, assinou erradamente algum documento, foi avalista de alguém, perdeu o que você tinha por causa de uma decisão errada. Diga misericórdia. O que aconteceu com isso? Muitas vezes apagou o tempo de possibilidade. Quando apaga o tempo de possibilidade é terrível na nossa vida. A pessoa não pensou, cometeu um crime, foi preso 20 anos. Pensa, 20 anos. 20 anos preso, gente. Pensa nisso. Apagou da vida dele a capacidade, o potencial de produção. Moisés, ele podia ter tirado o povo. Deus prometeu que era só 400 anos. Por que eles ficaram 430 anos? Deus prometeu que era 400. Deus não tinha ninguém para libertar o povo. O único que ele preparou desde o nascimento foi Moisés. Ele preparou Moisés, mas Moisés. Inclusive, eu quero dizer para vocês, Moisés foi o homem que falou face a face com Deus. Deus tinha um apreço por Moisés. Moisés intercedeu pelo povo. Eu li ontem no Salmo 103, versículo 23, 106, 23, que diz que a intercessão de Moisés proibiu Deus de destruir o povo. Foi a intercessão. Moisés foi o cara, mas foi um ministério que não deu certo. Tirou o povo para levar para uma terra que nem ele mesmo entrou. Você não vai pôr alguém no céu e ficar fora dele. Amém?
você vai entrar. O pastor Eduardo disse, eu sou o primeiro a entrar. Quando eu falo de oferta, eu sou o primeiro a entrar. Nós não ensinamos uma coisa e ficamos fora. Tudo que nós ensinamos, nós praticamos. Diga amém. Esse é o processo. Não fique de fora. Muitas vezes você apagou da sua história um tempo, um período de inadimplência, um período de dificuldade. Eu não deixei de trabalhar aqueles 3 anos. Foram 3 anos difíceis para a minha vida. E a gente prosperou financeiramente, mas ministerialmente tudo ia. E, gente, as pessoas eram curadas no louvor da igreja. As pessoas eram batizadas no momento do louvor. Era um ambiente tão profético. Nós orávamos meia hora antes de cada culto. Um grupinho desse tamanho aqui, era a nossa igreja. Igual o bispo Cristiano se converteu lá, naquela época. Meus filhos lembram, eram pequenininhos. Tinha o mover de Deus, tinha tudo. Mas foram anos que nós não andamos. Infelizmente. Infelizmente. Daí fiz um congresso, chamei o pastor Robson. Fiz um congresso em Curitiba. Um dia eu peguei o pastor Robson, que é o nosso bispo hoje, em frente ao passeio público lá em Curitiba. Eu falei para ele, Robson, vamos investir em Curitiba. Curitiba é o modelo do Brasil, é o laboratório do Brasil. Ele disse, não, vamos, menino, vamos. O que você quer? Eu digo, eu entrego minha igreja e eu ajudo a ganhar o sul. O que você quer? Eu digo, eu pensei no Cirino. Ele falou igual Davi com a espada de Golias. Não existe outro melhor. Pode ir atrás dele. Fui lá em Campo Grande buscar o bispo Cirino. Falei para ele que eu tinha conversado com o Robson. O Robson já tinha ligado para ele. Trouxe ele para Curitiba. Demorou um bom tempo para eu poder me restabelecer na vida. Demorou um bom tempo para Moisés poder se estabelecer. Não pequei, não fiz nada de errado, mas tinha uma maldição que Deus teve que me revelar para eu poder quebrar. Sabe, muitas vezes você não pecou, você não fez algumas coisas, só tomou uma decisão errada. Tomou a decisão de falar mal do seu líder anterior. Se você falou mal do líder de onde você saiu, do pastor da Batista, da Assembleia de Deus, seja o que for, ou por amor de Deus, compra um livro meu ali, ó, leva para ele, se ajoelha, entrega na mão dele e pede perdão. Ou compra um CD do Bispo Rodovalho Caipira e leva para ele. Sertanejo. Por quê? Não entra em demanda com o pastor, querido, por amor de Deus. Esse é um dos erros que nós cometemos. Não enfrente pastor nem por brincadeira. Ah, mas o pastor erra. Deixa alguém corrigir ele. Deixa alguém. Eu já fui xingado por pastor. Eu já pedi gentilmente, minha esposa e eu já pedimos gentilmente. Olha, querido, eu quero que você saia da minha casa. Foi ou não foi? Já pedimos um pastor para sair da nossa casa, mas não levantei a voz contra ele. Porque ele denegriu minha esposa, falou mal dela, falou mal de mim para ela, mal dela para mim. E eu digo, ó, querido, eu quero que você saia da minha casa. Chamei ele de querido ainda. Não entre em demanda com o pastor, não fale mal de homem de Deus, não mexa com o dom de ninguém, não toque nisso, por amor de Deus. Você pode retardar a possibilidade da sua vida. E alguns de vocês podem ter feito isso. Estou dizendo que fizeram, não. Se fizeram, vão atrás. Tem gente que tem a boca grande demais para falar mal de homem de Deus. Não fale mal de R.R. Soares, de Macedo, não fale mal de Marcos Feliciano, não fale mal de Bispo Flori, não fale mal do pastor da Batista, da Assembleia de Deus, não fale mal do pastor do Bom Samaritano, fala mal de ninguém. Eu estou dizendo pastores que são nossos amigos, que queiram ou não queiram, pessoas falam mal deles. Não retarde as possibilidades da sua vida. Amém, queridos? Estão entendendo o que eu estou falando? Moisés retardou, ele matou alguém na hora que não podia ter matado. A ordem não era matar, a ordem de Deus, o que Deus estava falando com Moisés era para ele libertar. Às vezes Deus está dizendo uma coisa para você e você está fazendo a outra. E nós estamos no ano que eu creio que é o ano profético da restituição, porque Deus falou isso com o nosso bispo. E se não fosse, ia ser porque nós estamos orando e pedindo a nossa restituição. E o que você pede, Deus vai dar. Amém? Mas muitas restituições não podem, porque o meu histórico está apagado. 3 anos estou procurando fruto nessa árvore. E não acho. 3 anos e não acho fruto. Que coisa, hein? Que coisa. Os 3 anos representam toda a sua idade. Dividir por 4, divide ela por 4, multiplica por 3. Esses 3 anos, para alguns 3 anos,
São simplesmente 30 anos, 40 anos que você perdeu. Estou procurando fruto 3 anos e não acho. Eu fui muito intenso desde que eu me converti. E olha, eu quero dizer para vocês, algumas palavras proféticas da minha vida, eu nunca gostei de algumas palavras proféticas. Deus vai te levantar, mas ainda não chegou a hora. Eu recebi algumas palavras dessas. Eu que não chegou a hora, eu bati o pé, não aceito não, chegou a hora. Chegou a hora, Deus vai te usar, mas ainda não chegou a hora. Chegou a hora, a minha hora chegou. Nunca fiquei sem ser usado na minha vida. Se eu fosse ouvir algumas palavras proféticas, eu não tinha feito nada. Minha hora não chegou, Deus. Não teve disso não. Quando disseram que não chegou a hora, eu peguei, tinha recebido uma palavra profética, me mudei para Porto Alegre, dei um rolo lá, tive que vir. Cheguei lá com o peito estufado, saí de cabeça baixa, igual a pantera cor-de-rosa depois que subiu 978 degraus, né? Ela chega assim, eu voltei assim. Cheguei em Curitiba, bati o pé. Meu tempo é hoje, meu tempo é agora. Ajudei a levantar Curitiba, vim para cá, levantamos aqui, estamos trabalhando, não vamos parar. Se eu for esperar meu tempo, a Bíblia diz que o tempo se chama hoje. Deus vai me abençoar, mas cadê o tempo? Cadê o tempo? O pastor Eduardo disse que Deus não devolve, é o único que pode restaurar o tempo, mas o tempo passado nem Deus devolve. Você não vai voltar a ter a aparência, a juventude de 10 anos atrás. Como eu gostaria de 10 anos. Eu era feliz com 50 e não sabia. Né? Já pensou daqui 20 anos, eu vou dizer, eu era feliz com 60 e não sabia. Né? Então eu tenho que viver hoje. Eu sempre vivi intenso, gente. Não deixe as decisões erradas atrapalhar você. Diga amém. Olhe para mim. Quantos aqui já tomaram uma decisão errada que pagaram caro por isso? Tá. A vida foi sempre assim. Escuta o que eu vou dizer. Não estou passando a mão na sua cabeça, nem dizendo que você é um coitadinho, mas o homem erra e Deus conserta. Sempre foi assim. O homem erra e Deus conserta. Permita que Deus conserte a sua história. Amém? Segunda coisa que apaga o nosso histórico, que ficamos 3 anos sem produzir, é injustiças cometidas. Às vezes injustiça de pessoas que não têm nada a ver conosco. Cometem injustiça conosco. Pessoas cometem injustiça conosco que nos compromete. Será se você foi vítima de injustiça? Pensa saiu um rapaz da prisão agora, 29 anos preso. Não, parece que ficou 24 anos. Era para ficar 29, ficou 24. Porque o menino que acusou ele, depois de 24 anos, resolveu procurar o xerife e dizer, eu menti. Gente, isso é uma injustiça. 24 anos é o tempo que o cara construir sua vida. É o tempo de constituir família. É o tempo de ter filhos e talvez até netos. Aconteceu um crime, o menino, sem mais nem menos, foi lá e disse, eu vi fulano de tal fazendo. E a justiça americana muitas vezes não prendeu o rapaz, negro. Por ser negro, já fica mais difícil, porque agora está favorecendo algumas coisas por negros lá, mas até pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, não era assim. Injustiça. Tem injustiça que tira a nossa possibilidade de restituição. Eu quero citar um caso de injustiça para você na Bíblia. Eu quero que você leia comigo Juízes capítulo 11. Vamos ler Juízes. Isso é um caso de injustiça. Tem casos de injustiça na nossa história, na nossa vida. Pessoas que são mandadas embora por justa causa, por causa de erro dos outros. Pessoas que não tem nada a ver com um caminhão desgovernado que veio lá, bateu no muro dela, arrebentou, o outro entrou na justiça contra ele, criou uma situação. Injustiça. Olha aqui, Juízes capítulo 11, versículo 1 em diante, eu falei. Tem versículo ali ou não? Então deixa eu ler aqui. Olha aqui. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Tem alguma coisa a ver ser filho de prostituta? Não, não tem. Querido, não importa a sua origem, não importa de onde você veio. Você pode ser filho
de quem for, uma prostituta, pode ser filho bastardo, pode ser o que for, Deus providenciou o seu nascimento, amém? Ninguém nasce sem a permissão do Senhor. Agora, Jefté era filho de uma prostituta, e o seu pai teve outros filhos com a mulher legítima, com as mulheres legítimas, e os filhos pegaram o que fizeram? Expulsaram Jefté. Ah, seu bastardo, não queremos você aqui. Isso é injustiça. Por amor de Deus, querido, a sua origem não pode determinar o seu sucesso nem o seu fracasso. Diga amém. Diga amém. Ah, mas eu sou filho de um assassino, meu pai foi assassino. Foi assassino, mas você não é. Por isso nós fizemos quebra de maldição hoje de manhã. Você entende? Ah, mas minha família toda era analfabeta. Era, mas você não é. Minha família toda nunca teve nada, eles nunca tiveram nada, mas você vai ter. Isso é injustiça pensar desse jeito. E a Bíblia diz que os filhos de Amon tomaram Israel, foram os anciãos lá no estrangeiro, buscar em Jotã, buscar Jefté. Quando eles foram buscar Jefté, quer dizer que agora vocês me querem, né? Me expulsaram. E a Bíblia diz que Jefté batalhou, lutou, livrou Israel, pôs os inimigos para correr e se tornou líder. Por que apagou esse tempo na história dele? Por causa de uma injustiça. Alguém disse que filho de prostituta não podia ser líder. Que negócio é esse? Quem é dos santos aqui? Tem alguém que é dos santos? Quem é dos anjos? Tem alguém que é dos anjos? Né? Sobrenome, né? Dos santos, dos anjos. Sabe por que vem esse nome dos santos, dos anjos? Os filhos bastardos. Que o pai não podia pôr o próprio nome. Só que vocês não sabem disso, foi lá atrás, foi lá nos seus bisavós. Ele transava com a escrava ou com qualquer outro. Tinha o filho, não podia pôr o nome do. Por quê? Porque a sociedade. Então, com certeza, você que foi João de Deus, João dos anjos, João dos santos, João de Jesus, você tem uma origem assim. Agora, isso nunca vai atrapalhar a sua vida. Se você nasceu, não importa se foi um ato pecaminoso, a relação sexual, não quero nem saber, o importante é que Deus permitiu que você nascesse. Aí você vai vibrar, graças a Deus, meu pai transou com aquela mulher lá, mesmo minha mãe não gostando, mas eu nasci. Senão, você não tinha nascido. Aquilo foi a única chance que você tinha. Diga amém. Amém. O que significa isso? Significa que apagar o histórico de possibilidade da sua vida por causa da sua origem é uma injustiça. Terceiro lugar, não produzimos frutos, ficamos 3 anos ocupando a terra sem produzir frutos por desobediência. Fala, desobediência. Quando nós falamos de desobediência, nós estamos falando de alguém que se autodestrói. Eu tenho 2 casos de desobediência na Bíblia. Primeiro de Samuel, capítulo 15. A Bíblia fala que Samuel chegou, Samuel falou para Davi, para Saul, dizendo, acaba com a raça de Amaleque. Por que Amaleque? Presta atenção, não condene Deus por isso. Os amalequitas foram aquele povo lá em Refidim, que quando o povo levantava, ficava uma mulher dando a luz, ou alguém que tinha morrido, o vovozinho, ficava lá mais um dia para fazer o enterro, sempre ia os retardatários, né? Alguém que estava com a família doente, ia seguir a trilha no deserto, 2 dias depois, e não eram longe as distâncias, era mais difícil mover com a multidão do que um sozinho, uma família sozinho. Os amalequitas vinham por trás sozinhos, devagar, e matava todos os retardatários, doentes, os enfraquecidos. E Deus não aguentou isso, ele disse, tem que acabar com a raça de Amaleque. Eles levaram uma culpa sobre si. E aí, Samuel fala para Saul, vai acabar com Amaleque. E aí, Saul foi lá. Põe 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 20 em diante. Ele não está tendo lá, não está tendo os versículos.
Então vamos lá. Então disse Saul a Samuel. Quando Samuel chegou, era para matar tudo. Homens, mulheres, crianças e animais. Gente, nós não vamos entender hoje, nossa posição de direitos humanos. Amaleque venceu toda o limite de Deus. Todo o limite. A taça dele já estava cheia. Aí ele disse assim, disse Saul, Samuel ouviu o balido de ovelhas e barulho. Que negócio é esse? Você não acabou com tudo como o Senhor tinha mandado? Então disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag era rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Versículo 21. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Versículo 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Presta atenção nessa palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício. Ali, Saul apagou todas as suas possibilidades. Diga misericórdia. A partir daquele momento, Samuel diz, Deus ia confirmar o teu ministério, o teu reinado hoje. Aí, Samuel saiu daqui e foi ungir Davi. Sabe, querido, muitas vezes nós desobedecemos a propósito. Tem algumas desobediências que Deus não permite. Desobediência de líder não é permitido. Quando você tem um cajado na mão, quando você tem uma responsabilidade na mão, você não pode errar. Não pode, querido. Nós não podemos errar. Imagina, que situação. Outro que desobedeceu, Jonas. Vai para Nínive, prega lá. Jonas era profeta. Nínive era a capital da Assíria. Isso foi no ano 735, 29, 28 por ali. Que Jonas foi falar com Nínive. Jonas era profeta, ele sabia o que os ninivitas, os assírios iam fazer com Israel. Ele disse, eu não vou pregar para esse povo. Eu quero é que Deus puna eles. A ordem de Deus era, Jonas, se eles não se converterem, pode pôr Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3. Se eles não se converterem, tudo será exterminado. Jonas, já sei. Vou fugir para eles não se converterem, para Deus punir eles. Deus queria punir? Nunca Deus quer punir. E Jonas, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Veja o próximo versículo. Veja o próximo versículo. O que é apagar uma possibilidade? Próximo. O Senhor, porém, fez soprar uma forte tempestade no mar, tão violenta que o barco ameaçava afundar. Diga misericórdia. Quando você apaga uma possibilidade, você bate de frente com a tempestade. Você bate de frente com um monstro marinho. Você bate de frente com a desdita da vida. Quando você apaga uma possibilidade por desobediência, você se fere. Diga misericórdia. Quero que você fique em pé. Eu quero concluir essa palavra dizendo como que Deus corta uma árvore. A Bíblia diz que os 10 espias foram proibidos de entrar na terra
E Deus mandou uma praga e os matou. E Deus disse assim: nenhum dos que viram os milagres, as maravilhas que eu fiz, entrará na terra prometida. Deus tem limite. A paciência de Deus tem limite. A Bíblia fala da medida. A medida se enche. Quando a medida da misericórdia se encheu, derramou, vem punição, vem juízo. Uma das maneiras que Deus faz para cortar alguma árvore é proibindo a pessoa de entrar na terra. Outra maneira que Deus faz para cortar uma árvore é desligando a pessoa do apego cristão. A pessoa sempre, ouça isso que eu vou falar. A pessoa brincou demais com Deus, simplesmente ele se esfria. E ele não quer mais saber de nada. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. Simplesmente o cara esfria. Eu fui falar com uma mulher uma vez que começou a falar mal de tudo que é pastor, de tudo que é igreja. Disse que Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Uma mulher de 30 anos de igreja, gente. Eu digo, mas você está doida? Não consegui falar com ela, ela estava decidida. Eu digo, eu gostaria de ver você no céu. Então te esforce, meu filho, porque eu não vou fazer nada para ir para lá. Foi a última palavra que ela me deu. Deus, essa mulher se levantou de tal maneira contra o pastor, que ficou assim. Ela deu um terreno para a igreja, o pastor vendeu o terreno para construir o salão, e ela queria o terreno de volta. Queria que o pastor fosse lá. Não, Deus está dado. Por isso, querido, a sua dádiva, pensa bem quando você dá alguma coisa. Nunca queira de volta o que você pôs no altar. Só o desejo de querer de volta já é morte. Foi com Ananias e Safira, foi com essa mulher que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus os entregou. Romanos capítulo 1, versículo de 20 a 25 diz que Deus os entregou a uma disposição reprovável. Algumas pessoas foram cortadas por Deus, estavam ocupando a terra, Deus os entregou. Gente, nos Estados Unidos está cheio de pastores homossexuais, que não acreditam mais na Bíblia, não acreditam mais em nada. Trouxeram homossexualismo para dentro da igreja. E a esses a Bíblia diz que Deus os entregou a uma disposição reprovável para se autodestruírem. Diga misericórdia. Eu quero dizer para você, é tempo de restituir possibilidades. Amém? Quais são as possibilidades que você perdeu? Quanto tempo você ficou apagado na história? Quanto tempo a sua vida já perdeu? Os primeiros 3 anos Deus não conta. Os próximos 3 anos Ele conta. Mas Ele aguenta. Mas, meu irmão, a partir do 4º ano, Ele vai dizer, corta, diga misericórdia. Fala para o seu irmão, você não será cortado, porque Deus vai restituir as suas possibilidades. Baixe sua cabeça onde você está, eu quero orar com você. Aleluia.